Olá, meus amigos, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos a mais alguns momentos de reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os ensinamentos cristãos, né? E para que nós possamos nos sintonizar, buscar esse auxílio, né, no qual nós tanto precisamos para os nossos dias, para nos melhorarmos, para sentirmos capazes de nos melhorarmos a cada dia, sempre com a ajuda dos benfeitores espirituais, nós vamos nesse momento elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos protetores, nossos anjos da guarda, aos benfeitores espirituais que estão conosco nesse momento, pedindo que nos auxiliem a entender as lições do Mestre, as quais nós vamos reflexionar nesse momento. Possamos, Senhor, benfeitores espirituais, absorver o máximo possível desses ensinamentos e nos momentos oportunos de nossas vidas, nós possamos aplicar um pouco a cada vez, mas sem desistir jamais. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação do mal, e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós sempre procuramos nos tornar melhores. Esse é o nosso objetivo quando nós estamos aqui reencarnados. Nós procuramos fazer o bem, nós procuramos tratar o próximo da melhor maneira possível, também tratar a nós mesmos. Mas será que nós conseguimos, será que nós realmente estamos procurando tratar a nós mesmos e ao próximo melhores do que em alguns anos atrás, podemos dizer assim? Um texto do Momento Espírita que nos traz aí muita reflexão, né, sobre esse tema, nos fala referente à fragilidade humana, a nossa fragilidade. Muitos de nós temos a consciência do quão frágil somos, alguns até não imaginam a força que tem, se consideram frágeis demais, mas na verdade eles têm uma força tremenda que não têm ideia dessa força. Outros, ao contrário, que se imaginam uma fortidão enorme, com uma força enorme, de que nada os abala, de que eles podem tudo, porém acabam caindo, acabam cedendo à primeira dificuldade, primeiro degrau maior, o primeiro tropeço que dão na vida, acabam desistindo e jogando tudo pro ar. Sobre a fragilidade humana, meus irmãos, essa mensagem que nós vamos reflexionar um pouquinho nesses momentos, ele é trazido lá no livro Boa Nova, psicografia do nosso querido Chico Xavier, né? É uma narrativa muito importante. Esse livro, na verdade, ele traz várias narrativas evangélicas, e dentre essas narrativas evangélicas, de todas importantes, uma delas, né, nos traz esse tema, essa observação das nossas almas referente à nossa fragilidade. Esse texto nos fala do nosso Mestre Jesus, quando reunido com seus apóstolos na última ceia, né? Ele, na sua pureza, na sua evolução, ele sabia que estava chegando a hora de retornar à pátria espiritual. E
ele logicamente sabia que os discípulos se dissipariam, não iam continuar, né, naquela mesma união, como todos estavam unidos em torno do Mestre, fisicamente presente ali entre eles. Após o retorno do Mestre Jesus à pátria espiritual, os discípulos se dissipariam e assim teria que ser. Né? E, né, dentre os discípulos, temos aquele que sempre se destacou, né, em algumas passagens, que é o Pedro. Né? Pedro ele sempre se destacou por ser o mais duro, o mais turrão muitas vezes, o que agia por impulso muitas vezes, né? Logicamente sempre com as melhores das intenções, mas Jesus sempre acabava repreendendo Pedro, né? Algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, né? Ele exagerava ali na defesa do Mestre Jesus. E ouvindo Jesus falar, então, que chegava a sua hora, Pedro que queria afirmar, né? Queria saber, né? Onde o Mestre iria. E, mesmo sem obter a resposta imediata, ele disse, não, mas eu posso te seguir aonde o Mestre for. Aonde o Mestre for, eu posso segui-lo. E Jesus, então, retrucou, né, que Pedro negaria Jesus, negaria ao Mestre, antes que o galo cantasse, naquela famosa passagem. Né? Naquela mesma noite, antes que o galo cantasse 3 vezes, ou melhor, antes que o galo cantasse, Pedro negaria Jesus por 3 vezes. Né? E Pedro ficou, de certa forma, até indignado. Né? Não, mestre, como é que o senhor diz isso de mim? Eu nunca negaria o senhor, nunca vou negar o senhor. Eu nunca seria capaz de negar o senhor. Eu vou ser fiel aos seus ensinamentos para sempre. Então, Jesus disse, né, que não considerava Pedro mau ou ingrato, mas que ele negaria, né, o Mestre por 3 vezes, por 3 vezes antes que o galo cantasse. Bom, naquela mesma noite, né, Jesus foi preso, né, foi levado então ao cárcere pelos policiais, né, e Pedro começou a refletir sobre os possíveis modos que ele pudesse salvar Jesus, que pudesse tirar, né, Jesus da cadeia. Aquela situação política naquela época não era nada agradável, né? Era bem ruim. E as massas estavam realmente muito infladas, os extremismos muito fortes. Né? Então, o que ele poderia fazer para salvar Jesus, tirar Jesus da prisão? Ele ficou realmente sem saber, um frio, um vazio no seu coração, no seu pensamento. Pensou nos familiares, pensou naquele que todos aqueles que dependiam dele, né? Todos os que acusavam Jesus muitas vezes de feiticeiro, de traidor, de herético, enfim. Então, né, Pedro, caminhando em direção onde o Mestre Jesus estava no cárcere, estava preso, encontrou uma mulher que o indagou, olha, você não é um daqueles seguidores de Jesus? E Pedro rapidamente, não sou não conheço esse homem. Até só ouvi falar dele, mas eu não sou ninguém que segue ele não. E seguiu o seu caminho, né? Então, negando com veemência que não conhecia Jesus. Tentou se justificar pela sua própria consciência, né? Dizendo que não, tem que fazer isso porque eu preciso chegar até onde o Mestre Jesus está, porque eu preciso salvar ele. Né? Então, foi uma causa justa. Né? Foi novamente abordado, dessa vez, por um homem, né? Que lhe perguntou, olha, você não veio socorrer o seu mestre? Você não é um dos discípulos de Jesus?
Pedro disse, né, nunca ter considerado Jesus como mestre, até conhecia ele, né, algumas vezes ele ouviu uns ensinamentos de Jesus, mas nunca considerou Jesus como mestre, não. Ele estava enganado. Finalmente, né, mais uma abordagem agora de um soldado, né, que o acusou diretamente de ser um discípulo de Jesus, um discípulo do Nazareno. Pela terceira vez, Pedro negou Jesus. Não sou, é isso que você está pensando, não sou discípulo de Jesus. Nesse mesmo instante, então, os galos começaram a cantar. E nesse instante, como nós dizemos hoje em dia, caiu a ficha, né? Veio aquela consciência que invadiu Pedro e lembrou todo aquele ensinamento, tudo aquilo que o mestre tinha falado algumas horas atrás, alguns instantes atrás. Olhou para o lado, enxergou o cárcere onde estava Jesus preso. E Jesus estava a contemplar Pedro serenamente por entre as grades, como quem, olha, eu sabia que isso ia acontecer. Você, como se Jesus falasse, você não se conhece, mas eu te conheço. Eu conheço todos os que estão aqui, eu sabia tudo o que ia acontecer. Então, Pedro se sentiu profundamente envergonhado, né? E simplesmente se afastou num canto onde ninguém pudesse vê-lo e começou a chorar. Chorar muito. Recordou sua vida, todo modo ríspido que sempre condenava aqueles que se transviavam do caminho do bem. Ele sempre foi aquele que mais criticava, que mais julgava, podemos dizer assim, aqueles que se desviavam do bom caminho. Ele recordou da sua vida, né, pensou que nunca conseguira perdoar as mulheres infelizes. Também foi abatido sobre o peso de sua própria falta. Começou a compreender as experiências dolorosas dos irmãos de humanidade. Desabrochou em seu íntimo nova consideração pelos infortunados do mundo. Veja, perante a percepção da sua própria fraqueza, da sua própria fragilidade, o quanto Pedro começou a ver todas as situações que ele mesmo via com um olhar crítico, com um olhar severo realmente, ele começou a ver com outro olhar, um olhar de mansuetude, um olhar calmo, um olhar de compaixão. Ele desejou ardentemente ajoelhar-se perante Jesus e suplicar-lhe perdão por ter sido fraco, por ter sido tão frágil realmente naquelas situações. Nisso, ele sentiu o Mestre Jesus em espírito, né, ao próximo dele, e sentiu uma paz confortadora. Ele recordou o que o Mestre dizia muitas e muitas vezes: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Essa frase, meus irmãos, essa frase nos faz pensar muito, né? Porque nós julgamos, podemos dizer, a grande maioria da humanidade hoje em dia se julga tão perverso, tão capaz de mudar tantas coisas, de fazer tantas coisas. Mas, como diz Jesus, o homem no mundo é muito mais frágil do que perverso. Erguendo-se em juízo, em algoz, com muita perversidade. O primeiro desafio, o primeiro tropeço, muitas vezes derruba, né, essa pompa toda que se ergue. E nós caímos e não sabemos mais como levantar. E é assim, nós não precisamos nos sentir culpados por isso, porque nós somos assim. Nós temos sim que admitirmos que nós somos fracos.
Mas eu vou admitir que eu sou fraco, eu vou estar me entregando, então eu sou incapaz de fazer as coisas. Não. Esse é o primeiro passo que nós temos que dar para sermos capazes de fazermos coisas melhores, como nós falávamos no começo. Como que nós vamos conseguir tomarmos atitudes de nos melhorarmos, de sermos um ser humano melhor amanhã, se nós não admitirmos as nossas fraquezas de hoje? Se nós não admitirmos o que nós temos que melhorar? Se nós nos julgamos perfeitos, se nós nos julgamos como os sabedores de tudo, como aqueles que direcionam sempre o caminho do nosso irmão, o caminho do nosso próximo, o que eu tenho que melhorar então? Se eu estou ensinando tudo, eu sei tudo, eu pratico tudo, teoricamente, lógico. Então, como que eu vou aplicar o preceito de Jesus, onde nós temos que corrigir as nossas falhas, nós temos que nos melhorar a cada dia? Então, não preciso aplicar isso. Será que isso é verdade? Né? Com certeza não. E assim, meus irmãos, nós percebemos a fragilidade não como uma vergonha, a fraqueza em alguns pontos não como uma vergonha. Muitas vezes exige-se muito mais coragem em nós admitirmos um defeito de caráter, admitirmos uma fraqueza nossa. Não precisa nem admitir perante o público, mas admitirmos perante nós mesmos. Exige muito mais força, muito mais coragem admitirmos que nós somos fracos em determinado ponto, logicamente em vários pontos, muitas vezes, do que realmente nós admitirmos que somos bons em alguma coisa. Isso é muito mais fácil. Exige muito menos dedicação, muito menos coragem chegar e dizer, não, eu sou bom nisso, eu sei fazer aquilo. Agora você chegar perante a tua própria consciência mesmo, olha, eu não consigo ser tão bom quanto eu gostaria. Eu sei que eu deveria ser melhor, eu devo ser melhor, mas ainda não consigo. Isso exige muito mais coragem para nós mesmos. Não precisa eu chegar e falar para ninguém, mas admitir primeiramente para mim mesmo que eu preciso de ajuda, que eu preciso me melhorar, que eu sou fraco em determinado ponto. Mais uma vez enfatizando, isso não é nenhuma vergonha. Isso exige uma coragem nossa. E é o primeiro passo que vai construir uma base tremenda, uma base muito sólida, realmente, para o edifício que nós vamos construir em cima, que é um edifício de virtudes. Nenhum edifício ele se mantém de pé se a base não estiver bem feita. Né? Se nós não admitimos, se nós não temos a consciência de que temos que melhorar esse ou aquele defeito nosso, nós, por mais que a gente tente melhorar, digamos assim, mas a gente não está consciente que a gente precisa melhorar aquilo. A gente só vai melhorar efetivamente aquilo que a gente realmente tem consciência de que precisa melhorar. Se a gente não tem consciência que precisa melhorar, que aquilo está fazendo mal para a gente e para os outros, a gente não vai melhorar. É simples assim. A gente precisa se conscientizar disso. De que precisa melhorar, e o que a gente precisa melhorar, e aí sim a gente vai conseguir trabalhar nisso. Né? Então, muitas vezes, passado o primeiro passo de que, ok, admitimos que nós precisamos melhorar. Agora eu vou começar a lutar, começar a trabalhar para melhorar, realmente. Eu vou lutar para não ser mais dessa forma que eu sou. Só que a primeira dificuldade que aparece, eu já me entrego. Eu sou fraco mesmo, vou continuar sendo assim, não vou me esforçar mais porque não adianta, eu sou assim e vou continuar sendo assim. Nós temos que ser persistentes, porque a partir do momento que a gente decide ser melhor,
Não vai vir uma varinha de condão, digamos assim, uma varinha mágica, bater na nossa cabeça e dizer, olha, agora você está melhor, Elton. Agora você já superou esse defeito porque você quer melhorar, então agora você já está melhor. Não. Antes fosse assim, mas não é. Quando a gente admite que quer melhorar e se determina a melhorar, as provas virão. As oportunidades, melhor dizendo, virão. Né? Você quer deixar de ser orgulhoso? Ok. Vamos dar situações onde o orgulho vai se exaltar e ver o que o Elton vai falar, vai fazer naquela situação. Será que ele vai agir de forma diferente, vai combater o orgulho, não no outro, mas dentro de si mesmo? Ou ele vai se entregar ao orgulho mesmo e continuar agindo do jeito que é e é assim mesmo, não adianta. Não adianta eu querer mudar. Então é algo a se pensar. Né? Quando a gente se dedica a melhorar, quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente tem que tomar cuidado porque Deus dá. E não é da forma que a gente pensa, vai dar fácil, digamos assim, eu quero melhorar, pronto, Deus já me melhorou e eu sou uma pessoa diferente. Não, eu vou ter que eu mesmo me desbastar as minhas arestas, desbastar essa pedra bruta, né? E me tornar uma pessoa melhor. Lógico que eu não estou sozinho. Né? Os benfeitores espirituais, meu anjo da guarda está do meu lado. Todos os trabalhadores de Deus estão do meu lado, me incentivando. E até quando eu não quero me melhorar, eles estão lá só observando. Puxa, o Elton lá, ele podia melhorar, mas ele ainda não se conscientizou que isso está fazendo mal para ele. Eles poderiam realmente tirar a situação e fazer, ou enxergar de qualquer forma? Até poderiam, mas será que eu ia querer enxergar? Como mesmo Jesus mesmo e os benfeitores espirituais, a mensagem do Evangelho, existem a mensagem sobre a cura que fala, olha, os benfeitores espirituais, curadars, né, que é um irmão que tem a mensagem do Evangelho, é invocado para que abrisse os olhos de uma senhora que tem problema de visão, onde ele não é autorizado a fazer, ele não tem essa permissão. E ele poderia fazê-lo, poderiam autorizar ele a fazer, abrir todos os olhos de todos os cegos, poderia. Mas muitos e muitos cegos voltariam a enxergar, se deslumbrariam com aquilo e cairiam em desgraça, em erros ainda maiores, em erros muito graves. E isso seria ainda pior para eles do que eles permanecerem na reflexão do íntimo sem ter o contato com o mundo visual lá fora. Isso é fácil para nós que enxergamos falar, vocês podem estar pensando, e eu mesmo posso pensar assim, mas não é dessa forma. Cada um de nós passa pela prova que nós precisamos passar e nós não devemos, logicamente, ter o coração frio, ter uma pedra no coração, né? No sentido de que cada um passa aquilo que tem que passar e eu não tenho que ajudar, não é isso. É a nossa oportunidade de fazer o bem, de esclarecer, de ajudar esses irmãos que passam por isso. Se amanhã depois nós formos acometidos por algo semelhante, seja na visão, seja na audição, na fala, no caminhar, na mobilidade, nós precisamos ter a consciência que nós precisamos de ajuda. E assim como nós precisamos de ajuda, talvez não precisamos hoje na visão, nesses sentidos físicos, nós precisamos de ajuda em outras coisas que muitas vezes esses que não têm a visão vão conseguir nos ajudar porque eles já compreenderam, já conseguem superar isso que nós ainda não conseguimos. Então não é nenhum motivo de orgulho, não é nenhum motivo de vaidade, né, para nós termos algo fisicamente perfeito que o nosso irmão às vezes não tem. Então, nós todos estamos no mesmo barco, no caminho da evolução. Né? Então, meus irmãos,
Com base nessa mensagem que nós lemos nesse momento, comentamos um pouco, nós tiramos aqui algumas conclusões que estão nesse texto do Movimento Espírita. Estão lá no site do Movimento Espírita, para quem quiser conferir o título da mensagem, A Fragilidade Humana. Está lá no site do Movimento Espírita. E nós tiramos então algumas conclusões que são trazidas nesse texto para a nossa reflexão. Procure ter isso em mente em suas relações com os semelhantes. Primeiro, todos os homens são frágeis, inclusive você. Todo mundo é frágil. Pois é, né? Paciência, né? Fazer o quê? Eles são frágeis? Não é eles, eu também sou frágil. É como a gente estava falando, eu posso já ser forte em um determinado assunto, digamos assim, entre aspas, em um determinado ramo de atividade, vamos dizer assim, intelectual, né, dentro de mim. Eu posso ter superado algum defeito de caráter que meu irmão ainda não superou, mas eu ainda não superei alguma coisa que aquele meu irmão já superou, ou outros irmãos já superaram, e que eles podem me ajudar, se assim eu quiser, logicamente. Se assim eu entender que realmente eu estou aqui para melhorar, para ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Né? Então, todos nós somos frágeis, todos nós, não é todos eles, né? Somos todos nós. Precisamos da ajuda. E precisamos ajudar, logicamente. Né? Segundo ponto, não lhe convém fazer um juízo severo do próximo, se você também não suporta um olhar atento sobre suas fraquezas. Mas é tão fácil a gente olhar o defeito do outro, né? É tão fácil dizer o que o outro tem que melhorar, o que o outro tem que fazer. Mas é tão difícil falar o que eu tenho que melhorar. Ou às vezes até consigo dizer, eu sou assim mesmo, eu sou ruim, mas não vou melhorar, é assim mesmo. Mas o outro tem que melhorar, né? Ele tem que corrigir os defeitos dele, onde já se viu, ele ser assim, ele tratar os outros dessa forma, ele se tratar como ele se trata, né? Mas eu não adianta, eu sou madeira dura mesmo, não consigo melhorar. Então, se eu não consigo colocar um olhar rigoroso, um juiz me julgando a todo momento, eu não posso fazer como um juiz para o meu próximo. Eu tenho que agir com o próximo assim como eu gostaria que agissem comigo. Né? Se eu não aguento que o outro venha apontar os meus defeitos, né, ou simplesmente, né, dizer, melhore nisso aqui, você poderia melhorar naquilo outro. Então eu não posso fazer isso com o meu próximo. Né? Eu tenho que fazer aquilo que eu aceito que façam comigo. Né? Se eu não aceito brincadeiras comigo, eu não posso brincar com o meu próximo. Né? Um exemplo bem bobo. Né? Eu não posso fazer brincadeira com o meu próximo se eu não aceito que brinque comigo. Então eu não posso julgar o próximo se eu não aceito que o próximo venha me julgar também. Né? Apontar os defeitos do próximo se eu não aceito que ele venha apontar os meus defeitos. Todos nós temos defeitos diferentes. Todos nós não temos os mesmos defeitos, todo mundo igual. O que um é bom hoje, o outro não é. E assim por diante. Né? Um outro ponto de atenção que traz essa mensagem, uma outra reflexão. Perante os equívocos alheios, não vista a toga de severíssimo juiz, né? Juiz muito severo. Independente se eu aceito que o outro venha apresentar os meus defeitos, julgar meus defeitos ou não, eu não devo, de forma alguma, julgar os defeitos do outro. Quem sou eu para julgar o defeito do outro? Eu tenho tantos para me julgar, né? Para me melhorar. Eu não tenho moral para chegar e julgar os defeitos do outro. Mesmo que eu fosse muito melhor que o próximo, eu já teria sido, digamos assim, né, tão ruim quanto. Então, por eu já ter sido tão ruim,
ter tantos defeitos, eu sei o quanto é difícil melhorar. Então, quem sou eu para julgar? Pelo contrário, eu tenho que ajudar. Né? Não julgar, ajudar. E mais um ponto, então, para a nossa reflexão. Apresente-se antes de ser um juiz severo como um irmão compreensivo e generoso, a fim de também merecer tratamento generoso quando errar. Como a gente falava agora há pouco, faça ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo te fizesse. Eu gostaria realmente que o outro viesse me julgar e apontar todos os meus defeitos. Eu acho que isso é certo. Ou eu gostaria que ele viesse como um amigo, com mansidão. Olha, veja bem o que está acontecendo, por que você está tão nervoso? Por que você está agindo dessa forma com os outros? Vamos conversar, o que está acontecendo? Né? Então, eu vou estar muitas vezes enfatizando da mesma forma um ponto de melhoria no meu irmão, mas de uma forma totalmente diferente. Em vez de estar simplesmente julgando, apontando os defeitos, eu vou estar me colocando à disposição para ajudar. Ok? Então é isso, meus irmãos. A fragilidade humana. Muitas vezes nós nos julgamos tão fortes, tão perfeitos, entre aspas, né? Tão bons em tantas coisas, mas nós somos frágeis. Naquilo que nós mais, muitas vezes, pensamos que somos os melhores, é justamente naquilo que nós caímos. Então, a humildade é tudo aquilo que nós precisamos nesse momento. Nós precisamos colocar em prática a nossa humildade, admitir os nossos defeitos, primeiro para nós mesmos, para Deus, e aí para um próximo, para um amigo, para um irmão, para que possa nos ajudar a nos melhorar e não deixar cair novamente nos mesmos erros. Então, meus irmãos, essa reflexão que eu teria para esse momento, para mim, para vocês, para todos nós, né? Essa história do Pedro, que era sempre um coração duro, que julgava, não aceitava os defeitos do próximo e foi tocado de uma forma tão grandiosa, né, pelo Mestre Jesus e percebeu a sua fragilidade perante a sua existência. Assim como nós, uma nossa fragilidade, como nós somos tocados por Jesus todos os dias, né, perante tantas situações, perante tantas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, que nos tocam, que nos mostram o quão pequeno, o quão frágeis nós somos e o quanto precisamos melhorar, o quanto precisamos de ajuda e o quanto podemos ajudar. Que Jesus, nosso Mestre, que Deus, nosso Pai, possa estar sempre guiando os nossos passos, nos livrando do mal, nos fortalecendo no caminho do bem, para que nós possamos ajudar nossos irmãos que seguem conosco no caminho do bem, no caminho do amor, para crescermos juntos, pois estamos no mesmo barco. Ninguém aqui está em condições de ser um lugar melhor do que o nosso próximo, porque nós estamos no mesmo planeta, no mesmo barco, na mesma escala evolutiva, com os mesmos aprendizados a fazer. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, esses um pouco mais ajudando os que estão um pouco menos e assim por diante. Que Jesus nos proteja, nos ampare e esteja sempre conosco. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado.